É o Carlos Augusto e eu desenvolvi este material, mais um vídeo, né, de uma série, de uma coleção que vai explorar muito conceitos na área do transporte rodoviário de cargas e também na logística. Esse material que nós vamos conversar agora trata da viagem perfeita como sendo um indicador que pode ajudar no planejamento, na coordenação e no controle das atividades do transporte rodoviário de cargas. Ok? Então vamos começar. Primeiramente, eu quero só lembrá-los, né, que o gestor, ele continuamente no dia a dia precisa tomar decisões e essas decisões precisam estar sustentadas, né, num bom sistema de informações para que ele tenha assertividade e que consiga exatamente, né, trazer soluções para determinados problemas. O grande foco, então, quando falamos da viagem perfeita, é sobre a necessidade do gestor qualificar a matéria-prima da informação, que são os dados, né? E ele precisa, baseado nos dados que estão sendo registrados, oferecidos num bom sistema, ele interpretar os dados, precisa compreender essas relações e contextualizar para que ele consiga, de fato, construir soluções sustentáveis e que realmente agregue valor no negócio. E para isso, necessidade de indicadores, de métricas, certo? Bem, o que são métricas e o que são indicadores? Métricas vão sempre possibilitar mensurar, monitorar e gerir as estratégias de uma determinada empresa. As métricas vão apresentar informações sobre quais estratégias devem ser continuadas, aperfeiçoadas ou abandonadas. Já os indicadores, chave de desempenho, são criados a partir das métricas. São os indicadores que vão sinalizar de forma percentual ou numérica o resultado de uma ação e por onde é avaliado o desempenho desta organização. Portanto, podemos afirmar que os indicadores são essenciais nos diversos departamentos de uma empresa, pois vão apontar os reais resultados dos investimentos já feitos, investimentos, no caso, ou fizeram em gestão de pessoas, na otimização de processos, na redução de gastos ou no aumento da produtividade dos colaboradores ou produtividade dos ativos e assim por diante. Então, podemos concluir que métricas são informações sobre o negócio e os indicadores são resultado de alguma ação que foi tomada com base nestas métricas. Nas empresas, nós temos uma série de indicadores habitualmente usados. Nós temos indicadores de produtividade, indicadores para avaliar capacidade, indicadores de qualidade e também indicadores estratégicos. Nos indicadores de produtividade, esse indicador, ou este conjunto de indicadores, refere-se ao esforço dos funcionários, comparando esse esforço com os resultados que foram entregues à organização por esses colaboradores. Então, vai medir o quê? Quanto foi produzido pelo funcionário e quais recursos foram necessários para alcançar este resultado. Podemos estar avaliando também produtividade de ativos. Por exemplo, um caminhão, ele tem uma capacidade, né? Ele tem uma disponibilidade diária para poder oferecer ou ser utilizado. E quando nós acompanhamos a utilização deste ativo dia por dia e comparamos com a disponibilidade de tempo, nós podemos estar gerando aí uma taxa de produtividade em horas deste ativo. Temos indicadores de capacidade, que indica qual a capacidade de produção em função de um tempo de utilização dos recursos, né? Aqui o exemplo traz quantas peças uma fábrica consegue produzir em um determinado período. Tá? Podemos estar adaptando ou construindo indicador de capacidade para empilhadeiras, para caminhão é muito clássico isso, né?
por exemplo, um caminhão com capacidade de 27 toneladas, né? Cada viagem que esse caminhão realiza é verificar se o caminhão ocupa os 100% desta capacidade oferecida, né, que é chamada de capacidade estática, e também temos a capacidade dinâmica deste caminhão. Indicadores de qualidade está ligado à satisfação e aceitação dos clientes com o produto ou serviço entregue. Se o produto ou serviço foi entregue dentro de todos os parâmetros de qualidade estabelecidos pela empresa, ok? Na logística temos a pontualidade, temos visibilidade, flexibilidade, temos várias questões que vai ajudar a avaliar o nível de serviço nas atividades logísticas. E temos os indicadores estratégicos, que apontam a situação da empresa em relação ao planejamento realizado. Ok? Vai possibilitar comparar resultados, controlar objetivos e repensar formas para melhoria contínua destes processos. Aqui, alguns indicadores logísticos, só para fazer uma abordagem rápida. Nós temos indicadores Time to Market. Este indicador é muito usado nas empresas de bem de consumo e mede quanto tempo ele leva para ter a ideia de um produto, da concepção, desenvolver este produto, testar, fabricar os primeiros lotes e colocar no mercado. Ok? Indicador muito interessante. Temos On-Time Delivery. Esse indicador de logística indica qual a percentagem de pedidos entregues no prazo determinado, sem atrasos. Temos o ciclo do pedido, que é Order Cycle Time, tempo que leva para um pedido chegar ao cliente depois que foi recebido pela empresa. Este é um indicador de logística muito usado também por empresas do e-commerce. E temos On Time in Full, pedido perfeito. Avalia pedidos entregues no prazo, sem avarias e com a documentação correta. Foi esse pedido perfeito que o professor teve a ideia de construir para o transporte rodoviário de carga, desenvolver o indicador, usando esta metodologia de cálculo do pedido perfeito. O que é o pedido perfeito? O pedido perfeito calcula a taxa de pedidos sem erros nos vários estágios do pedido do cliente. Nós sabemos que temos aqui 5 fases muito interessantes para podermos avaliar se a empresa tem capacidade, de fato, de atender aquele pedido que o cliente gerou e tem toda uma expectativa em cima deste pedido de compra, né? Então, nós temos um primeiro estágio, que é a acuracidade no registro de pedidos, que é feito lá no comercial, que mede, né, se a empresa tem capacidade de ter acuracidade neste registro de pedidos sem erros, sem falhas, ok? Nós temos depois, esse pedido passa lá para a separação na expedição, que também vai avaliar a qualidade, a eficácia nessa separação de pedidos. Temos 2 indicadores parciais na área do transporte, que é o pedido entregue no prazo e pedidos entregues sem avarias. Ok? São 2 indicadores que avaliam nível de serviço sobre a capacidade da empresa de entregar a carga ou atender o pedido no prazo e as mercadorias, a carga sem avarias. E, finalmente, nós temos aí a capacidade da empresa de fazer os documentos, fazer o faturamento corretamente, que na maioria das empresas, faturamento lá no comercial. Quando nós integramos essas 5 indicadores parciais, nós geramos o pedido perfeito. Falhas, né, são detectadas em qual estágio vai precisar a empresa fazer correções, investir em melhorias, para que este pedido perfeito seja o maior possível. Bem, vamos só voltar um pouquinho. É importante nós entendermos ou relembrarmos o que é o transporte rodoviário de cargas. O transporte eu gosto de dividir em 3 grandes momentos. Nós temos o momento da negociação,
momento da programação e da operação. O que é o momento da negociação? Aí é o seguinte, a transportadora e o embarcador acertam as regras do jogo, o que vai ser transportado, como deve ser manuseado e transportado essa mercadoria, o local de coleta e entrega da carga, prazo de coleta e entrega, valor dos serviços, prazo de pagamento, penalidades contratuais e assim por diante. Regras do jogo. É bom que quando a transportadora e o embarcador negociam, saiam pelo menos um contrato, um documento que fique bem claro, tanto para a transportadora, para a equipe da transportadora, não ficar só com o comercial essas informações, né? O pessoal da operação, o pessoal da programação também precisa saber o que foi combinado. O próximo momento é a programação. Aí o cliente solicita o transporte, pede quantidade de veículo, agenda, né? A coleta e entrega da carga, o tipo do produto e o volume a ser transportado. A programação está muito atrelado ao controle de tráfego para verificar o status da frota, seja a frota própria ou frota de terceiros, para que consiga fazer a alocação do caminhão e do motorista para cumprir este agendamento. E um grande momento aqui, que é o momento mais complexo do transporte, que é a operação. A operação eu gosto de dividir em 3 momentos: o momento da coleta, o momento da viagem e o momento da entrega. Curiosidade, ou não, pode ser, é que já sabemos, quando fazemos uma boa gestão de custos, sabemos que 70% mais ou menos do valor do frete combinado junto com o embarcador, 70% deste valor do frete é consumido para cobrir gastos na operação. Gastos que podem ser custos e pode ser também despesas e investimentos. Ok? Bem, o que dá, quando falamos em nível de serviço, é importante lembrar que na entrega da mercadoria lá no destinatário, é o grande momento onde o cliente avalia se realmente tudo aquilo que a transportadora prometeu cumprir e o cliente combinou que vai pagar, né? Se esta empresa realmente cumpriu tudo. E o outro detalhe também, que esta rota, né? Esta rota, ela tem características muito interessantes. Ela tem uma distância da origem até o destino, ela tem características de topografia, tipo de pavimento, qual o local de descanso e abastecimento do caminhão, caso seja necessário. É possível saber, em função do tempo e dessa distância, quanto é que custa um determinado tipo de caminhão, quanto custa esse caminhão fazer esta viagem, do início ao fim. Então, a viagem perfeita, esse indicador que nós vamos agora sinalizar aí para frente, ele contempla o monitoramento, ele contempla a avaliação do começo ao fim, para poder realmente gerar quantos por cento das viagens realizadas pelas empresas de transportes são perfeitas. Costumo dizer que uma viagem no transporte ela pode ser imperfeita ou ela é perfeita. Tem outra condição também, que é a viagem mais que perfeita. A viagem perfeita nós já conversamos no outro vídeo, que são as ocorrências de toda uma série de anomalias que afetam a eficácia, a eficiência e a efetividade desta viagem. Temos pneus com problema, excesso de consumo de combustível, multas, ociosidade e assim por diante. A viagem perfeita, só podemos dizer ou afirmar que uma determinada viagem é perfeita comparando essa viagem sobre alguns aspectos, sobre o critério do comercial, critério operacional, logístico, legal, econômico e financeiro. Para isso, precisamos usar e abusar de métricas e indicadores. Tá? Então, vamos tentar ver como é que se mede a viagem perfeita do ponto de vista comercial. A pergunta é o seguinte: aquela determinada viagem atendeu, surpreendeu
ou encantou o cliente? Tem que ter respostas. Se atendeu, sim ou não. Pode ter surpreendido o cliente? Pode. Encantar? Também é possível. Então, a viagem comercial, depois temos o operacional. Aí a grande questão é estarmos avaliando do início, durante e no final da viagem, se o caminhão e o motorista estavam em perfeitas condições durante a viagem. Agora, o que é perfeitas condições do caminhão e do motorista? Do caminhão é a questão mecânica, sinalização, documentos, pneu, ferramentas. O caminhão é fácil estar avaliando as perfeitas condições. E o motorista, como é que se avalia? Como é que se avalia as perfeitas condições do motorista? Bem, o motorista, aí temos a questão de podemos estar avaliando se ele está em condições emocionais, principalmente, de iniciar e finalizar a viagem. Aí a questão fica um pouco mais profunda, daí os exames, daí a psicologia, assistente social, para poder estar buscando elementos que permita avaliar que o motorista está em condições de fazer a viagem. Tá? Uma questão também que ajuda muito é o uso do checklist. A maioria das empresas não conseguem fazer com que os seus motoristas usem o checklist. E o checklist é uma ferramenta simples, um potencial muito grande para ajudar nesta questão da gestão das operações. Mas o que é uma viagem perfeita do ponto de vista logístico? Aí a questão é a seguinte, perguntar se a carga chegou no destino, na especificação certa, na quantidade certa, no local certo, na hora certa, com a documentação correta. Viagem perfeita sobre a questão legal, ok? É verificar se a legislação que regulamenta o transporte e o trânsito foram respeitadas, atendidas integralmente do começo ao fim da viagem. Por isso que é possível que um caminhão levou uma multa e apareça uma multa depois de 60 dias. Vamos imaginar isso. Nós que estamos na parte de planejamento de transporte, o gestor, ele vai naquela viagem, até então ela era perfeita, aparece uma multa, aquela viagem já não foi mais perfeita sob o ponto de vista legal. A viagem perfeita do ponto de vista econômico é verificar se a viagem foi rentável e lucrativa. Se ocorreram anomalias e não eficácias naquela viagem, que prejudicou essa rentabilidade e lucratividade. São modelos matemáticos simples que permitem avaliar se o frete, se aquela viagem é rentável e lucrativa. Okay? Ponto de vista financeiro, é verificar se ocorreram fatos na viagem que afetaram o fluxo de caixa, o prazo de recebimento do frete ou pagamento de algumas despesas. Um exemplo clássico que eu gosto de utilizar é o seguinte: o caminhão sai com carga para fazer uma entrega, chega no destino, foi detectado avarias ou falta de mercadorias, e o cliente simplesmente, com razão, vai descontar do valor do frete as avarias, porque está acordado em contrato. E mesmo se não tivesse acordado em contrato, é uma prática comum e correta. Bem, o fato de descontar valor da prestação de serviço por falta, por avarias, já caracteriza que a viagem não foi perfeita do ponto de vista financeiro. Okay? Uma outra questão também é se a empresa consegue um preço diferenciado para combustível naquela rota, num determinado posto, com desconto, e o caminhão abastece e vem a nota, vem a fatura do posto cobrando preço anterior, sem o desconto. Então, para que adiantou fazer negociação se o posto fatura normalmente e a transportadora recebe e paga o combustível no preço antigo? Então, mais uma característica de quando uma viagem não é perfeita do ponto de vista financeiro. Agora, como é que podemos estar traduzindo isso em
uma relação matemática, vamos dizer assim. Então, a viagem perfeita do ponto de vista comercial, verifique num determinado período quantas viagens que atenderam a expectativa dos clientes e faça a divisão pelo total de viagens realizadas. Nós já vamos ter um indicador parcial do ponto de vista comercial. Do ponto de vista operacional, verifique quantas viagens que foram realizadas no período que o motorista e o veículo estavam em perfeitas condições. Do ponto de vista legal, viagens que atenderam a legislação integralmente dividido pelo total de viagens realizadas naquele período. Logístico, muito simples. Quantas viagens foram certas no local, na hora, na quantidade, na documentação. A viagem do ponto de vista econômico, calcule se as viagens, quantas viagens foram rentáveis e lucrativas, de acordo com a expectativa da transportadora ou de regras, definidas como rentabilidade e lucratividade, e verifique quantas cumpriram, seguiram este padrão de desempenho econômico. E o ponto de vista financeiro, viagens que não afetaram o fluxo de caixa, dividido por total de viagens realizadas. Então, quando nós fazemos a avaliação parcial, conforme estes aspectos, nós já temos números muito interessantes para descobrir aonde temos que fazer melhorias, onde é que nós vamos ter que investir. Eu sempre gosto de frisar que nas empresas de transportes, e vocês vão perceber que praticamente todos os meus slides, vídeo daqui para frente, ele bate nesta tecla aqui. As transportadoras têm um pacote de anomalias, de falhas de gestão, ok? Uma série de problemas estruturais, operacionais, falhas de conceito, conhecimento, que vão gerando desperdícios que nestes momentos que nós estamos passando agora, a pandemia, esses recursos são importantíssimos para poder manter a empresa na atividade operacional, sobrevivência das empresas. Tá? Cada anomalia que está aqui, existe uma estratégia para combater. Okay? A questão é o seguinte: se uma empresa não sabe quanto custa esta não qualidade que está acontecendo continuamente, se ela não tem noção do custo da não qualidade, realmente é um indicador, um termômetro que essa empresa está em situação muito complicada, porque isso aí significa falha de gestão. Não estão cuidando como deveriam. Bem, o que se faz para buscar a viagem perfeita? Então, viagem perfeita, já que o pano de fundo é desperdício, é ineficácia, é anomalia, é não qualidade, isso tudo vai se traduzir em custos. Então, nós temos que saber comprar, saber consumir, saber produzir. Aí, no saber comprar, pessoas habilitadas em fazer negociações que sejam favoráveis para os dois lados, de quem compra, de quem fornece. Saber consumir é realmente dia e noite pensando como combater desperdícios, que tem um pacote de desperdícios brutal, sendo jogado no ralo. E saber produzir, aí vem os métodos, os conceitos, metodologias para poder correlacionar, compreender de fato o que fazer. Produzir vai usar e abusar de métricas, Então, voltando para cá, uma empresa de transportes precisa de uma tropa de elite, que são gestores, motivados, capacitados, experientes, para que possa fortalecer a atividade do transporte rodoviário de carga. Nós estamos aqui com o Master Salesman, que seria
a visão do comercial focado a resultados. Na transportadora, quem está vendendo frete, quem está negociando valores de frete ou serviço logístico, tem que entender tanto quanto o pessoal de operações, como é que é o dia a dia do transporte rodoviário de carga. Faço críticas aqui ao pessoal do comercial das transportadoras, que com o argumento que precisa vender frete, prometem coisas impossíveis de se cumprir. Então, vamos conversar melhor, pessoal do comercial, pessoal do gestão financeira e de custos, que tudo vai impactar lá com eles, e o gestão das operações. Para promover isso, essa harmonia, temos que ter um maestro aqui, né? Motivado, capacitado, aceito por todos, e que às vezes vai ter que precisar usar um pouquinho mais da sua autoridade para colocar os pingos no i. Por quê? Porque há uma tendência de gerar conflito muito grande aqui entre estes setores. Ok? É possível buscar a viagem perfeita? É possível buscar, sim. A questão é que a gente não mede, e se a gente não está medindo, não está acompanhando, não sabemos o tamanho do desafio que as empresas precisam enfrentar para sobreviver. Bem, a viagem perfeita pede. A empresa precisa investir em pessoas, seja em salário, benefícios, treinamento. Precisa fazer investimentos em processos. Precisa padronizar os processos, porque vai ajudar a combater desperdícios, falhas, anomalias. Precisa buscar sistema de informação que ofereça visibilidade total. Tá? Acuracidade no registro de dados, a informação tem que ser clara, rápida e precisa. Precisa ser produzido conhecimento, né, no dia a dia. Então, para termos visibilidade, o gestor, né, se conseguir esse grau de visibilidade cada vez mais amplo, ele consegue, de fato, fazer uma gestão diferenciada. Temos aí os ativos, aí a questão de ter e manter recursos logísticos adequados e na quantidade certa, pode ser recurso próprio de terceiros, ativos próprios de terceiros, e acreditar em desenvolver parcerias. Recursos para investimentos, já sabemos aonde está. Está aqui, ó. Aqui, ó. Neste baú que está enterrado lá na empresa de transportes. Muitos não acreditam. Muitos querem ver para crer. Ou seja, querem colocar as moedas de ouro na mão para acreditar da existência. Então, enquanto continuar nesse modelo precário, obsoleto, continua a mesmice. Né? Continua a mesmice, o empresário acreditando que ele tem um motorista pagando R$ 2.500 por mês, com hora extra, com comida, tudo. Ele não vai ter motorista por R$ 2.500. A questão, ele pode ter, o problema é o seguinte, o ativo dele, o caminhão de R$ 500 mil, como é que este homem, que para mim não é motorista, é um tocador de caminhão, vai cuidar, vai zelar por este caminhão de R$ 500 mil. Quando falo em processos, eu podia estar falando aqui, por exemplo, na região de Itajaí, várias transportadoras, empresas de armazéns gerais. Eu não me lembro, eu não vejo ninguém batendo na porta lá da Univale, pedindo convênios, pedindo para fazer um bom convênio onde professores vão circular na empresa com certa frequência para levar novidades na área de gestão do marketing, comercial, financeira, gestão de custos. Não fazem, alegando que pagar R$ 1.500 por mês para ter esse convênio é muito caro. Aí ele tem 10 caminhões, cada caminhão com 22 pneus, então 220 pneus, cada pneu com preço de R$ 1.500, R$ 1.800. E o pneu está sendo perdido todo mês, 2, 3, 4 pneus por mês, por falta de calibragem, por tocador que
não cuida, não zela pelo equipamento nem do processo operacional. Então, para padronizar processos, façam convênios. A Univale está com a porta aberta já há muito tempo, né? Ela pode oferecer soluções interessantes para as empresas. Ok? Então, é possível buscar a viagem perfeita? Sim, é só querer. E precisamos de gestores. Está aqui o gestor. Gestor é o homem certo no lugar certo. É aquele que tem um conjunto de ferramentas, conhecimento, habilidade para vencer o desperdício, as anomalias, tudo aquilo que afeta o desempenho da empresa. O gestor é o segredo das empresas. Busquem bons gestores, invistam, remunerem adequadamente, motivem esse profissional, que ele tem capacidade e tem o conhecimento necessário para contribuir para que a empresa seja cada vez mais rentável e lucrativa e que todos enxerguem esta empresa como uma empresa diferente dos demais. Ok? Obrigado, pessoal.